vamos retomar aqui dos aspectos da reprodução sexuada, tá? Agora eu lembrei, né? A gente tinha parado especificamente aqui na fase do ciclo de vida, mas vamos relembrar os aspectos da reprodução sexuada desse grupo, tá? Que é o seguinte, pessoal. Reprodução sexuada em homicetos, né? A gente tinha, até por isso que eu tinha comentado com vocês que era importante a gente revisar aqueles aspectos a respeito dos ciclos de vida, tá? De meiose gamética, meiose espórica e meiose zigótica, né? Porque a gente vai aplicar isso nos grupos de diversidade que a gente vai tratar aqui na disciplina, tá? Então eu lembro que eu falei na aula passada para vocês, tá? Sobre essa questão aqui. A meiose nos homicetos, tá? É meiose do tipo gamética, ok? O que é a meiose do tipo gamética, pessoal? A meiose do tipo gamética é aquela em que os núcleos da fase somática são diploides. E a única fase haploide corresponde aos gametas, que são justamente originados pela meiose, né? Os gametas são originados pela meiose, por isso que é chamado de fase gamética. E a gente já tinha falado isso, né? Gameta faz uma coisa só, gameta fecunda. Então, a única fase haploide do ciclo de vida desses organismos, idêntico ao nosso ciclo de vida, tá? É a meiose, são os gametas, desculpa. Então, pessoal, como que se dá a formação das estruturas sexuadas aqui? Então, a gente tem a formação de gametângios, né? O sufixo anjo quer dizer, né, uma estrutura em forma de bolsa, onde internamente se formam outras estruturas, que nesse caso vão ser gametas. Então a gente vai ter o gametângio masculino, chamado anterídeo, tá? Que vai formar os núcleos masculinos. Percebam bem, não há diferenciação de células gaméticas aqui na parte masculina, tá? A gente tem diferenciação de núcleos gaméticos, tá? São núcleos haploides que vão fazer a função dos gametas. Agora, no gametângio feminino, que se chama oogônio, sim, a gente vai ter a produção de células gaméticas propriamente ditas, tá? Que é o gameta feminino, denominado oosfera. Então, pelo processo de fecundação dos núcleos masculinos na oosfera, a gente tem a formação de uma célula 2N chamada zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver, então, no oósporo, que é o esporo sexual dos homicetos, ok? Então, revisando aqui, pessoal, né? Acredito que a gente tinha parado especificamente aqui nessa figura, né? Que é aquele ciclo de vida retirado do Raven, né? Então, em castanho, a fase diploide e em cinza, aqui as setas cinzas, a fase haploide. Então, que está sendo mostrado, né? Um fungo micelial que desenvolve os dois gametângios no mesmo micélio, tá? Isso aqui pode variar. A gente pode ter espécies que vão ter um micélio que vai produzir só as estruturas masculinas, outro micélio que vai produzir só as estruturas femininas, e para ter reprodução sexuada eles precisam se encontrar. Ou, como no caso da figura aqui, os dois sexos podem estar presentes no mesmo micélio. O que é importante aqui, né, pessoal, para a gente entender essa figura, ó? Toda a fase de desenvolvimento, a fase somática, a fase de crescimento, que se nutre, que cresce, é 2N. Tá? Isso aqui, pessoal, eu vou enfatizar, importantíssimo da gente fixar, tá? Da gente sedimentar esse conhecimento, porque a gente vai comparar com os fungos verdadeiros. Tá? Quando chegar lá nos fungos verdadeiros miceliais, a gente vai ver que jamais, em nenhuma fase do micélio de crescimento, existem núcleos 2N. Em fungos verdadeiros isso não ocorre. Então, uma diferença fundamental entre esse grupo de pseudofungos, aqui os homicetos, e vai ser o caso ali dos outros dois grupos também, tá? Labirintolomicota e Phocytriomycota, tá? Os seus núcleos também são diploides, né? Mas a gente está detalhando melhor aqui os homicetos, que é o grupo de mais diversidade. Então, aqui, os núcleos da fase de crescimento são diploides. Em fungos verdadeiros nunca são diploides. A fase diploide nos fungos verdadeiros vai ser efêmera, ela não vai durar nada. Tá? O zigoto vai se formar e logo já vai sofrer meiose. Tá? Logo já vai sofrer meiose. Essa é a regra dos fungos verdadeiros. Então lá
essa fase, nos fungos verdadeiros, a fase de diploide vai ser muito mais reduzida. Então vai ser basicamente o contrário do que a gente encontra aqui nos oomicetos, ok? Formação dos gametângios. Aqui então a gente tem as estruturas maiores, gametângio feminino, né, o oogônio, e as menores, o anterídeo, o gametângio masculino. Como que é o processo, pessoal, de plasmogamia? Tá? Então aqui, essa etapa aqui, em que há o contato do gametângio masculino com o feminino, é a plasmogamia, né? A fusão celular. Só que o que acontece? Esses gametângios, eles não se fundem, eles se encostam somente. Então, o gametângio masculino encosta no feminino e transfere os seus núcleos. Tá? Então, a gente pode chamar de contato ou copulação gametangial, o nome do fenômeno da plasmogamia. Então, o que vai acontecer? Transferência dos núcleos masculinos para dentro do gametângio feminino e lá vai ocorrer, então, o processo de fecundação. Então, o que acontece aqui, pessoal? Cada núcleo masculino vai se comportar como um gameta. Tá? Por que não tem gameta flagelado aqui? Porque não tem necessidade. Tá? Os gametas não precisam nadar no meio. Então, o gametângio masculino encosta no feminino e transfere os núcleos, ok? O que vai acontecer, então? Dependendo do número de oosferas, né, o número de gametas femininos, vai haver o número correspondente de fecundações. Então, se tiver uma oosfera, vai ter uma fecundação, portanto, a gente vai ter a formação de somente um oósporo dentro desse gametângio, mas, né, o mais comum é a gente ter algumas oosferas. Aqui no caso, né, aqui a gente consegue contar 8 oosferas. Portanto, vão se desenvolver 8 oósporos. Ocorreram 8 processos diferentes de fecundação. Cada oosfera foi fecundada por um núcleo masculino distinto. Então, aqui a gente vai ter o desenvolvimento de 8 oósporos que vão ser liberados no meio, vão germinar. Então, o que esporo faz? Esporo germina e vai dar origem novamente à fase somática 2N. Beleza? Tá, eu não lembro, tá, se eu tinha mostrado essa figura aqui já para vocês, né? Eu lembro que essa anterior eu já tinha mostrado. De qualquer maneira, né, é bom para a gente repetir aqui, sedimentar essa informação. Isso aqui, pessoal, é um detalhe de um oósporo já desenvolvido. Tá? Mas ele ainda está dentro aqui no caso do oogônio, que é o gametângio feminino, né? Nesse caso aqui que está sendo mostrado na imagem, havia somente uma oosfera, portanto ocorreu somente um evento de fecundação aqui. Então, esse anterídeo, aqui a gente tinha um núcleo masculino que migrou por esse tubo de fertilização, tá? Ele não precisou nadar, ele migrou pelo tubo de fertilização, fecundou essa oosfera. Foi formado então um zigoto, uma célula 2N. Essa célula 2N, ela se transforma no esporo. Ela não sofre mitose, tá? Ela se transforma no esporo. Cada zigoto, um zigoto dá origem a somente um oósporo, ok? Então, esse oósporo, pessoal, o que é importante a gente saber dele, tá? Eu não lembro se eu tinha comentado isso com vocês, mas geralmente em fungos que possuem tanto reprodução assexuada quanto sexuada, geralmente é dessa maneira. Deixa eu voltar aqui nessa imagem. Quando as condições do meio são favoráveis, né? Quando a temperatura é ideal, quando a umidade é ideal, quando ainda há muito substrato, por exemplo, para ser decomposto, ou o hospedeiro ainda está vivo, no caso de um fungo parasita, esse fungo, pessoal, ele fica fazendo reprodução sexuada. Então, tá, isso aqui é uma tendência, tá? Não é uma regra geral. Em outros grupos de fungos isso acaba mudando. Mas na grande maioria, tá? E é o caso aqui dos oomicetos, quando as condições são favoráveis, então esses fungos ficam fazendo só reprodução assexuada. Só reprodução assexuada. Olha aqui como é o zoósporo. O zoósporo, ele não é uma estrutura de resistência. Tá? Apesar de ele ter parede celular, a sua parede celular não é muito rígida.
apesar de ele ter alguns vacúolos de reserva, ele não é caracterizado por ter muita substância de reserva. Então, ele nada ali no meio, como as condições são favoráveis, é muito provável que logo ele já ache um substrato para germinar, germina e fecha o ciclo de reprodução assexuada. Agora, quando as condições são desfavoráveis, quando a gente tem, né, temperatura adversa, o ambiente secou, acabou o substrato de crescimento, morreu o hospedeiro, qual que é a tendência? A tendência, então, é esses fungos partirem para o processo de reprodução sexuada, por dois motivos. Primeiro, a reprodução sexuada gera variabilidade. Então, quando as condições não são as ideais, tá, é comum os organismos gerarem variabilidade para ver se surge alguma mutação que favoreça, né, aquelas novas condições. Esse é um dos motivos. Mas o segundo, especificamente aqui nos homicetos, é que o oósporo, pessoal, é um esporo de resistência. O que a gente percebe aqui nessa figura, tá? Que é o detalhe do oósporo. Qual que é o limite do oósporo, tá? Essa primeira parede aqui bem espessa é a parede do oogônio, ok? O oósporo começa nessa primeira camada aqui mais fininha. Mas percebam vocês, o oósporo, pessoal, tem primeiro duas camadas de parede. Uma mais externa, que é o epísporo, desculpa, muito rígida, porém um pouco mais fina, e o endósporo, que é muito mais grossa, mas ela é um pouco mais permeável. Então, parede extremamente engrossada. Segunda, outras características, né, citoplasmáticas. Presença de um grande vacúolo que vai acumular muitos compostos de polissacarídeos e fosfatos. Olha o tamanho desse vacúolo. Ocupa quase todo o volume citoplasmático do oósporo. E outra, presença de um grande número de gotas ou vesículas lipídicas. Pessoal, parede engrossada e grande acúmulo de substâncias de reserva, nesse caso aqui, fosfatos, polissacarídeos e lipídios, denota o quê? Que é uma estrutura de resistência. Então as condições estão adversas. O que esse fungo faz? Faz a reprodução sexuada. O resultado final, né, da reprodução sexuada é esse esporo de resistência. Então ele só vai germinar quando as condições forem ideais, ou seja, ele tem condições de resistir muito tempo no ambiente, porque a sua parede é extremamente engrossada e ele tem muita substância de reserva acumulada. Então o oósporo, por exemplo, né, se a gente tivesse agora fazendo as aulas práticas, né, as aulas práticas vão ser no segundo semestre de alguma maneira, né? Para observar o oósporo na prática é lâmina fixada, porque a gente faz prática na geomicota e inocula em amostra aquática matéria orgânica vegetal. E aí, ao desenvolvimento desse micélio aquático, a gente consegue colocar lá no microscópio, observar o micélio cenocítico dos homicetos degradando matéria orgânica vegetal no meio aquático, só que a gente só consegue observar as estruturas assexuadas. Observa só zoosporângios e zoósporos. E praticamente nunca aparece as estruturas sexuadas, nunca aparece o oósporo. Aparece uma que outra vez. Né? Raramente apareceram nas amostras inoculadas o oósporo todas as vezes que eu ministrei essa disciplina e que fiz o mesmo preparado. Eu coleto no mesmo lugar e forneço a mesma matéria orgânica vegetal. Tá? Então, para observar o oósporo, a gente tem lâminas fixadas, né, que foram retiradas de amostras de espécies parasitas, em que é comum a formação do oósporo ao final do ciclo de parasitismo, que é quando o hospedeiro vai morrer. Então já se sabe que nessas espécies parasitas, quando o hospedeiro está para morrer, a gente vai lá, prepara as lâminas e vai encontrar o oósporo. Tá? Então a gente fixa essas lâminas. Então, por exemplo, na prática a gente só vai observar o oósporo em lâminas fixadas. As amostras vivas, basicamente a gente só encontra a fase de reprodução assexuada. Por quê? Porque nessas amostras, né, eu forneci bastante matéria orgânica, eu forneci bastante alimento, então elas obviamente têm condições ideais e vão, como eu acabei de dizer, fazer só o processo, basicamente só o processo de reprodução assexuada. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Aqui. Ficou alguma dúvida, pessoal, do processo de reprodução sexuada
do processo de reprodução assexuada, eventualmente. Tá? O que significa a meiose gamética? Tá? Eu indiquei lá para vocês o capítulo para revisão. A gente já tinha falado disso lá na disciplina de ficologia, né? Mas a gente acaba esquecendo. Então, importante aqui não ficarem dúvidas para trás. Vocês vão saber diferenciar, assim, do ponto de vista da definição, o que é um zoosporanjo, aqui no caso dos oomicetos, e o que é um gametanjo. São estruturas diferentes, estão envolvidas em processos reprodutivos, só que um é sexuado, o outro é assexuado. Tá? São nomes assim, né, às vezes que a gente acaba se confundindo, nomes muito parecidos, tá? Mas através da repetição, através assim desse processo de sedimentação, a gente vai entendendo melhor. Tá tudo tranquilo em relação ao processo reprodutivo? Nenhuma dúvida? Tudo certo. Professor, você pode mandar esse slide hoje? Desculpa, Pedro, teu microfone tá um pouco baixo. Eu só escutei assim, tá tudo certo e o resto eu não escutei. Você pode mandar esse slide hoje? Claro, claro. Vou mandar o... Eu não sei... eu nem recordo se eu já mandei alguns slides para vocês, mas eu tenho já eles salvos em PDF. Eu vou enviar eles para vocês hoje mesmo. Bom, pessoal, vamos retornar aqui, tá? O que falta aqui da nossa aula de oomicota, então? Vamos lá. Falta a gente falar dos grupos de diversidade, ok? Então, oomicetos. Basicamente, pessoal, a gente tem dois grandes grupos de diversidade. Tá? Se vocês forem lá na literatura, por exemplo, do Webster, tá? Lá vai ter, se eu não me engano, 8 ordens, tá? Só que dessas 8 ordens, tá? Basicamente 3 delas têm mais espécies. E 2 delas são intimamente relacionadas, ou seja, elas estão posicionadas ali no mesmo clado no contexto da filogenia dos omicetos. Então, digamos assim, a gente tem 2 grandes linhagens evolutivas que têm uma importância ecológica e econômica maior que as outras, ok? Então é nessas aqui que a gente se aprofunda um pouco mais. A primeira, aqui eu deixei com o nome de ordem, pessoal. Lembrando, ó, a terminação ales, tanto em micologia como em botânica, corresponde à categoria taxonômica de ordem, ok? De qualquer maneira, vocês devem lembrar, eu não cobro classificação taxonômica, mas claro, né, eu deixo aqui, no caso da grande maioria dos livros texto, né, essa linhagem aqui está como categoria ordem, tá? Então é o Saprolegnalis. Os Saprolegnalis, pessoal, tá? A grande maioria deles são miceliais, tá? A grande maioria são miceliais e o seu principal papel ecológico, tá? Eles se desenvolvem preferencialmente na água. Eu já havia comentado, né, o aspecto geral lá nas características gerais dos oomicetos, né, a gente tinha falado, são essencialmente fungos aquáticos. Então, o Saprolegnalis só ocorre na água. Basicamente, assim, vamos encontrar em alguns ambientes de solo úmido, encharcado, né, como poças, lamas, mas preferencialmente em ambiente aquático. E ambiente aquático de água parada ou água corrente, então ambientes lóticos e lênticos, em ambos ambientes. Tá? E o que eles vão estar fazendo lá na água, pessoal? Principalmente, tá? Então eles vão ocorrer, a grande maioria das espécies, como decompositores de matéria orgânica. Saprotróficos, tá? Então são decompositores de matéria orgânica. Que matéria orgânica, pessoal? Assim, ó, a gente deve imaginar, vamos imaginar o seguinte, ó. Quando eu faço essa prática de oomicota, eu coleto as amostras aquáticas no laguinho do Parque do Ingá. Eu vou lá, coleto algumas garrafinhas, né, em diferentes pontos da margem. Tá? E aí, chegando lá no laboratório da UEM, eu pego as sementes de algumas plantas e restos vegetais e vou nos ar-condicionados também pegar insetos mortos. E jogo naquela água, inoculo.
tá? Aí eu forneço um pouco mais de água destilada para não ter tanto competidor ali com eles. O que acontece? Naquela água, essencialmente, vai ter muito zoósporo desses fungos. Tá? Então, a gente consegue, né, dando assim um tempo de inoculação de mais ou menos uma semana, a gente começa a perceber que essa matéria orgânica vegetal e animal que eu forneci para esses fungos começa a formar um mofinho. Dá para ver, dá para ter a nítida impressão que é um pequeno mofo, mas um mofo aquático. Tá? Então a gente pega porções daquele mofinho, daquele micélio, dá para visualizar o micélio na lupa, macroscopicamente, dá para ver ele na lupa. A gente pega porções desse micélio e coloca no microscópio. Tá? Então, qual matéria orgânica? Pessoal, basicamente tudo que morre na água, os saprolegniales conseguem decompor. Então, matéria orgânica vegetal, tá? Vamos imaginar o ambiente ali do parque do Ingá. Na margem, está caindo a todo momento. Galho, folha, fruto, semente, isso cai na água, né? Morto, começa a se decompor. Quem que decompõe isso? Essencialmente os zoomicetos, principalmente saprolegniales. Então a gente vai encontrar muito desses micélios nessa matéria orgânica. Agora, se a gente vai lá e coleta a amostra ambiental e coloca já no microscópio, a gente quase não consegue ver o micélio. Porque como as condições não são as mais ideais, o micélio ele é muito tênue, muito fraquinho, digamos assim. Então é melhor a gente fornecer algumas plantas que eu sei que eles gostam mais, esses insetos ali que mosca, mosquito que morreram ali, né, perto da janela do ar-condicionado, que não começaram a se decompor ainda, eu forneço isso fresquinho para eles, aí eles se desenvolvem super bem. Tá? Então eles vão decompor, pessoal, basicamente tudo que cai na água morto. Tá? O que cai na água, que é matéria orgânica, independente de ser animal ou vegetal, e aqui um detalhe, né? Animal. A grande maioria desses animais são invertebrados, né? São até a grande maioria microinvertebrados. Ali, quando eu estou fornecendo insetos, essas coisas que são terrestres, para eles é até um tipo de estrutura que é incomum a gente encontrar nas amostras ambientais. Então eles vão crescer num sem fim de substratos que é matéria orgânica morta, né, no ambiente aquático. Tá? Então eles são preferencialmente saprotróficos no ambiente aquático. Tanto o ambiente aquático, né, de água parada como de água corrente, como eu falei. Então, né, estava falando ali do ambiente do Parque do Ingá, muita matéria orgânica vegetal, muitos microinvertebrados aquáticos que acabam morrendo, invertebrados terrestres, né, aéreos que acabam morrendo ali no entorno e caem na água, então eles vão se alimentar de todas essa matéria orgânica. Claro, uma espécie que é especializada em matéria orgânica vegetal, ela vai decompor preferencialmente matéria orgânica vegetal. Ela não vai se dar bem decompondo matéria orgânica animal, né? Então, claro, a gente tem espécies, mas essas espécies são intimamente relacionadas. As distintas espécies são especializadas num tipo de matéria orgânica, né? Mais generalizada, vegetal ou animal, ok? Então, muito comum a gente encontrar em qualquer tipo de amostra aquática. Só que o micélio não é muito fácil de ver. O que a gente observa muito são os zoósporos, tá? Os zoósporos aqui dos saprolegniales, pessoal, são grandes, tá? A gente consegue ver eles nadando no meio, o que não é muito fácil de ver. Aqui está representado, né? Num desenho. O que não é muito fácil de ver são os flagelos. Mas lembrando, a gente tem dois flagelos aqui nos zoósporos dos zoomicetos, tanto o flagelo liso quanto o flagelo pinnado, ok? Tá, aqui o que está aparecendo, pessoal, por exemplo, essa imagem aqui eu retirei do Webster, tá? A gente tem aqui, ó, a gente tem aqui os zoosporângios sendo formados, tá? Os zoosporângios, como eu falei, grande maioria das espécies aqui são miceliais. Quase não tem forma quitridial aqui. Então, onde que vai ser formado o zoosporângio, a estrutura assexuada? São ápices e faz que se diferenciam, tá? Então, ó, lembra que eu tinha falado que o micélio dos zoomicetos é cenocítico? Então, quando que o micélio cenocítico forma septo? Em dois casos, né?
para isolar porções velhas ou contaminadas ou para isolar estruturas reprodutivas, que é o que a gente está vendo aqui. Ó. Então é formado um septo, esse septo é basicamente completamente obstruído e aqui nesse zoosporanjo, ó, que é o processo de desenvolvimento desse zoosporanjo. Tá? Então aqui, ó, desde o começo do desenvolvimento dele, então mais ou menos aqui nessa etapa vão ocorrer inúmeros processos de mitose, tá? Uma mitose atrás da outra. Tá? Isso que é o que vai ocorrer aqui. Vai haver a formação dos zoósporos, né? E eles vão ser liberados por uma abertura apical. E olha só que interessante. O citoplasma aqui, ó, da porção ativa da célula empurra, ó, aqui ele empurra esses zoósporos para fora. Ele tem função no processo de expulsão desses zoósporos, né? De disseminação. Pessoal, teve uma vez na disciplina, na primeira vez que eu ofereci a disciplina, teve uma turma que acabou ficando um pouco atrasada. Eu acho que é uma turma que teve muito feriado. Aí as amostras ficaram mais tempo lá do que eu esperava. Quando a gente foi fazer a aula prática, eu achei que as estruturas iam estar passadas. E na verdade, né, elas estavam num ponto que boa parte do micélio estava passado já. Os zoosporangios estavam meio vazios. Mas a gente conseguiu, pela primeira vez, foi a única vez que eu visualizei ao vivo esse processo aqui de liberação dos zoósporos. Ele não é rápido, tá? Em algumas espécies ele até é rápido, mas quando ele é gigante, assim, imagina, olha só quantos zoósporos tem aqui, do número de centenas de zoósporos, né? Então eles vão saindo pouco a pouco. O citoplasma vai empurrando a eles, né? E eles vão parece que estão nascendo ali, né? Vão nascendo por essa abertura apical aqui, ó, no zoosporanjo. Tá? A gente conseguiu observar ao vivo esse processo de liberação dos zoósporos. Pessoal, tem algumas espécies aqui de Saprolegnialis, tá? Não são muitas, tá? Mas algumas são parasitas no ambiente aquático. E elas são parasitas do quê? Elas vão ser parasitas, algumas são parasitas de algas, principalmente macroalgas, né? Algas que vão ter um talo multicelular. Tá? Eles não são parasitas de algas unicelulares, são parasitas de algas com talo multicelular, mas muitas delas, tá, são parasitas de peixes, ovos de peixes, crustáceos aquáticos e também de outros fungos aquáticos. Tá? Já foram encontradas espécies parasitas de fungos aquáticos. Tá? Tem uma espécie de Saprolegnialis que eu estou mostrando para vocês aqui nessa imagem. Ó. Essa imagem aqui é um salmão, pessoal. Tá? Tem uma espécie de Saprolegnialis que tem uma importância econômica grande porque ele é muito comum em criadouros de salmão. Tá? Vocês devem saber, né, que, por exemplo, esse salmão comercial que a gente tem aqui no Brasil, ele todo é oriundo basicamente, né, de criações de salmão que tem aqui no Chile, principalmente no hemisfério sul, e algumas são do hemisfério norte, né? E essas criações de salmão, assim, né, eles acabam dando muitos insumos para esses animais, às vezes nem é uma carne muito saudável de ser consumida, e nesses criadouros, né, nessas condições artificiais, tem uma espécie de oomiceto parasita da pele do salmão, que vocês estão vendo aqui, essas manchas brancas são micélios dessa espécie parasita. Tá? Então eles causam muito prejuízo nesses criadouros. Tá? Então é uma espécie que tem uma importância econômica relativamente alta. Aqui no Brasil não muito, né? A gente não cria salmão aqui no Brasil, mas nos países que tem esse tipo de atividade econômica bem desenvolvida, tá? É muito comum a gente encontrar essa espécie. E por último, pessoal, aqui a última imagem que está sendo mostrada, tá? A gente observa nas amostras aquáticas, né, em aula prática, estruturas muito parecidas com essas aqui, ó, que são os zoosporangios, né? Então a gente vai estar observando um micélio cenocítico ali em torno do substrato de crescimento. As hifas aqui dos Saprolegnialis, elas são grossas até, são hifas bem fáceis de serem visualizadas. E a gente vai acompanhando a hifa cenocítica, ramificada, e nos ápices, aí os ápices estão bem adensados, assim, dá para ver que tem muito conteúdo granular. O que é isso? É um monte de zoósporo reunido, né? Um monte de zoósporo reunido. Então, às vezes nem dá para diferenciar bem os zoósporos. Aí,
Tem dois padrões aqui, né, de dispersão. Tem esse aqui que eu já falei para vocês que sai pelo ápice, mas tem algumas espécies que se abrem lateralmente, que tem aberturas laterais. Então os zoósporos vão ser liberados ao longo de todos os osporângios. E eventualmente nas amostras aquáticas, né, uma vez só na disciplina apareceu também, oósporos de amostras aquáticas, tá? Foi não sei, né, o que aconteceu lá naquela amostra, o fungo realizou reprodução sexuada, eram zoósporos muito bonitos, eu tentei fixar, mas não deu certo, né? Não consegui utilizar um método correto de coloração e fixação daquela amostra. Mas, eventualmente, podem surgir nas amostras aquáticas também. Como eu tinha falado, pessoal, o oósporo em amostra aquática é difícil de ver porque a gente só consegue encontrar quando as condições são desfavoráveis. Então, né, eu geralmente forneço muita matéria orgânica para esses fungos, então é muito mais comum a gente observar a fase assexuada. Beleza? Aqui tem a imagem ó, de um oósporo germinando, tá? Isso aqui é um oósporo em processo de germinação, já formando o primeiro segmento hifal micelial desse oósporo, ok? Alguma pergunta em relação a saprolegnalis, pessoal? Não? Então vamos lá. Os outros dois grupos, tá, que eu vou tratar aqui como grupos relacionados, tá, são grupos, pessoal, que são essencialmente parasitas de plantas. Tá? São essencialmente parasitas de plantas. E muitas dessas espécies, tá, tanto desse primeiro grupo, que pertence à ordem Pichalis, quanto do próximo que eu vou comentar, possuem espécies com importância econômica, porque atacam cultivares importantes para as pessoas. Tá? Então, aqui, primeiro grupo, Pichalis. Nos Pichalis a gente vai encontrar espécies com duas estratégias ecológicas. Tá? Alguns são decompositores de matéria orgânica, mas não no ambiente aquático, em ambientes encharcados. Digamos que é um ambiente de transição entre aquático e terrestre. E vão ser decompositores de matéria orgânica vegetal exclusivamente. Tá? Só que a grande maioria das espécies, pessoal, vão ser parasitas necrotróficos. Tá? Eu não lembro se na outra disciplina, ou se vocês já viram isso em alguma disciplina que não tenha sido eu que ministrei, se vocês já ouviram falar, tá, que existem, na verdade, dois tipos de parasitismo. Existe o parasitismo verdadeiro, que é o parasitismo biotrófico, e o falso parasitismo, que é o parasitismo necrotrófico. Tá? Então, estou fazendo uma pergunta para vocês. Alguém sabe a diferença entre esses dois tipos de parasitismo? Ou vocês já ouviram falar disso em alguma disciplina, em alguma literatura? O que é parasitismo necrotrófico e o que é parasitismo biotrófico? Tá, não, né? Tá, obrigado aí pelas respostas, tá? Então, pessoal, vamos esclarecer essa questão, tá? Bem importante aqui, porque, inclusive, diferencia, ó, esse grupo aqui de diversidade do próximo que a gente vai falar. É simples de entender, pessoal, super simples. O que é parasitismo, né? Parasitismo é uma relação que tem um organismo beneficiado, que é o parasita, e um prejudicado, que é o hospedeiro. E a relação parasítica, ela envolve ou se alimentar da matéria orgânica produzida pelo hospedeiro, ou utilizar o metabolismo do hospedeiro em benefício próprio, principalmente para o aspecto reprodutivo, que é o caso, por exemplo, né, dos vírus, e a gente vai ver um grupo aqui de fungos verdadeiros, né, daqui a algumas aulas, que tem esse comportamento também, de aproveitar o metabolismo. Mas a grande maioria dos parasitas, pessoal, rouba alimento, rouba a matéria orgânica do seu hospedeiro. E dessa maneira, claro, o hospedeiro é prejudicado. Só que nesse processo de parasitismo, o comportamento do parasita pode ser de duas maneiras. Prestem bem atenção. No parasitismo necrotrófico, ou pseudoparasitismo, como é chamado, o que acontece? O hospedeiro se aproxima o parasita se aproxima do tecido do hospedeiro e de alguma maneira
induz a morte do tecido do hospedeiro e se alimenta desse tecido morto. Tá? Então, o que é um parasita? Ó, vamos entender a origem da palavra. Necrotrófico. O que quer dizer necro? O que é o necrotério? Necrotério é onde estão lá, né, os cadáveres humanos. Então, necro quer dizer morto. Trófos, alimento. Se alimenta de matéria orgânica morta. Ué, mas isso não é um decompositor? Basicamente, né? Basicamente, só que esse é um parasitismo. Então, ó, o que esses organismos fazem? Eles induzem a morte do tecido do hospedeiro e se alimentam desse tecido morto. No final das contas, eles são decompositores, mas claro, a gente não pode ignorar o fato de que eles induzem a morte daquele tecido que eles estão se alimentando. Não deixa de ser parasita. Mas não é um parasitismo verdadeiro, porque o parasitismo verdadeiro, pessoal, ou parasitismo biotrófico, é aquele em que o hospedeiro permanece vivo e enquanto isso o seu parasita está se alimentando dos seus tecidos ainda vivos. Claro, muitas vezes esse tecido, esse hospedeiro vem a morrer, mas isso é uma consequência do parasitismo biotrófico. Então, a morte do tecido se dá em etapas diferentes. No parasitismo necrotrófico é antes da alimentação do parasita e no biotrófico é depois da alimentação do parasita. Então aqui esses são dois conceitos, tá? Parasitismo necrotrófico ou falso parasitismo e parasitismo biotrófico ou parasitismo verdadeiro. Eu prefiro o termo necrotrófico, né? Porque entendendo a origem da palavra, a gente consegue entender como que é o modo de alimentação correto desses organismos, tá? Então aqui os parasitas são necrotróficos, principalmente de plantas, né? Tem alguns parasitas necrotróficos de algas aqui, mas principalmente de plantas em ambiente terrestre, claro. A maioria das vezes, essas doenças aqui, que são causadas pelos pitiales, são relacionadas a excesso de umidade. São relacionadas a excesso de umidade, tá? Aqui, pessoal, tá? Então a gente tem dois gêneros, tá? Dois gêneros assim, ó. Se vocês chegam lá no departamento de agronomia e mencionam esses gêneros aqui, ó, Pythium e Phytophthora, os agrônomos ficam de cabelo em pé, porque esses são dois gêneros extremamente agressivos e super importantes do ponto de vista da fitopatologia. Acho que a gente já falou desse conceito, né? O que é fitopatologia? É a ciência que estuda as doenças dos vegetais. É uma doença viral, é uma doença bacteriológica ou é uma doença causada por fungos, né? Qual que é a sua origem, como que é o tratamento e qual que é a sua importância. Então, claro, né, a fitopatologia é uma área muito mais relacionada à agronomia, né? Claro que biólogos podem fazer pesquisa nisso também. Então, essas doenças causadas principalmente por Pythium e Phytophthora são chamadas na fitopatologia de requeima. Tá? Então lá, né, quando os fitopatólogos vão caracterizar uma doença de uma planta, por exemplo, né, aqui ó, é a requeima da grama, aqui é a requeima do feijão. Tá? Então a gente vai ter a requeima do tomate, a requeima da batata. Tá? Então essas doenças são chamadas genericamente de requeima. E eu não entendo, claro, os fitopatólogos, quando botam o olho nas características da planta, eles já sabem que é requeima. Tá? Então, existem características de diagnóstico dessas doenças. Diagnóstico visual. Claro que, né, que quando não se sabe direito, tem que fazer uma amostragem e observar em microscópio. Né? Então, por exemplo, né, pessoal, isso é uma área de atuação. Existem laboratórios especializados em dar diagnóstico de doenças com importância agronômica. Tá? Isso é uma área de atuação que, por exemplo, o biólogo não explora muito. Né? São só, basicamente, os agrônomos que exploram esse mercado de trabalho. Então, aqui, né, eu estou mostrando para vocês né, uma grama. Isso aqui é comum, né, pessoal? Vocês já devem ter observado isso. A gente diz assim, a grama queimou. A gente acha muitas vezes que a grama morreu por condições do solo. Pode ser, mas muitas vezes é porque foi atacada por um patógeno. Então aqui, essa região manchada aqui, ó, de grama seca é porque ela foi atacada por
uma espécie aqui de Pythium ou Phytophthora. Tá aqui, eu tinha falado a requeima do feijão, desculpa pessoal, isso aqui é a batata, tá? Isso aqui não é o feijão não, isso aqui é a requeima da batata. Tá, isso aqui, ó pessoal, já vou falar dessa espécie aqui que super importante do ponto de vista histórico que causa a requeima da batata. Isso aqui, ó, são os zoosporangios, tá? Então aqui, ó, se a gente fizer uma amostragem dessa folha que está sendo atacada, fizer um preparado dela, o que a gente vai observar? Micélio cenocítico, tá? Isso aqui é um micélio de crescimento, e durante as primeiras fases de desenvolvimento, de expansão da doença, a gente vai encontrar muitos zoosporangios, né? A fase assexuada. Quando a planta está para morrer, dá para ver que a planta está morrendo, já está no final do ciclo de parasitismo. A gente vai lá, faz amostras dessa planta e bem provavelmente vai encontrar as estruturas sexuais, vai encontrar os oósporos, ok? Pessoal, essa outra imagem aqui, tá, eu retirei do Webster, porque apesar de ser um desenho, né, ela mostra uma questão que é importante, que eu vou chamar a atenção para vocês. Eu vou falar aqui de fungo, tá? Quando o fungo é um parasita necrotrófico, tá, vocês estão vendo que isso aqui, ó, é um micélio cenocítico de um oomiceto parasita, e essas outras linhas aqui, ó, estão mostrando as células vegetais de uma folha qualquer, de uma folha que foi parasitada. Essas estruturas aqui, ó, são os gametângios, tá? Tá só mostrando que esse fungo está começando o processo de reprodução assexuada. Mas vejam vocês que além das estruturas reprodutivas, a gente não vê nada de especial nesse micélio. Nenhuma estrutura especializada no parasitismo. Porque esses fungos, como eu falei, eles induzem a morte do hospedeiro e vão se alimentar do tecido morto. Em última análise, eles são decompositores, né? Então, no micélio decompositor, não existe nenhuma estrutura especializada no parasitismo. Eles secretam substâncias que induzem a morte do tecido do hospedeiro e depois eles fazem aquela alimentação clássica lá dos fungos, né? Com digestão extracelular e posterior absorção daquilo que foi digerido fora da célula. Porque no próximo grupo eu vou mostrar que nos parasitas biotróficos existem estruturas especializadas para invadir as células e se alimentar do tecido ainda vivo, tá? Não é o caso desse grupo aqui. Pessoal, agora eu vou estar mostrando aqui algumas imagens, tá? Geralmente as requeimas ocorrem nas folhas, mas podem ocorrer em outras partes dos vegetais. Por exemplo, algumas espécies madeireiras importantes. Aqui no Brasil não é muito comum, mas no hemisfério norte, naquelas florestas de coníferas e algumas florestas de espécies características de ambientes temperados, né, lá as madeiras são muito boas, mas a diversidade de espécies nas florestas é bem menor, né? Então lá é muito comum, né, às vezes eles têm algumas plantações, algumas florestas meio homogêneas, aí acaba dando infestações de oomicetos, né, no caso aqui de Pichialis, que atacam a madeira, deixa a madeira mole, tá? Então apodrece a madeira e ela fica inutilizável do ponto de vista comercial, tá? Esse aqui, pessoal, é a requeima do tomate, do gênero, isso aqui eu sei que é gênero Phytophthora. Isso aqui é comum, pessoal, tá? Eu tenho, agora durante a pandemia, né, tinha tempo que eu fiz uma horta na minha casa e eu plantei tomate, tá? Alguns tomateiros cresceu isso aqui, tá? Dava pra ver que alguns indivíduos, a folha já começava a ficar seca com a requeima e depois os frutos ficavam basicamente inutilizados, tá? Forma um apodrecimento interno com o fruto ainda no pé. Então tem alguns indivíduos, alguns tomateiros estavam saudáveis e alguns poucos estavam infectados. Tá? Quais as causas disso é difícil saber. Mas se eventualmente alguém aí já teve, né, contato com horta, já lidou com tomate, deve ter se deparado com essa situação. Tá? É comum tomateiros, né, serem atacados por uma espécie de Phytophthora. Tá? E vai atacar tanto a folha
quanto os frutos do tomate e vai deixar inutilizável. Tá, mas como eu falei, a grande maioria das manifestações das requeimas se dá na folha. Tá? O diagnóstico se dá pela folha, né? A folha fica com esse aspecto de queimado aqui. E agora, pessoal, vou contar uma historinha para vocês aqui sobre essa espécie. Phytophthora infestans. Pessoal, Phytophthora infestans, tá? É o seguinte, a importância dessa espécie. Eu vou começar falando sobre a origem do nome Phytophthora. O que quer dizer fito? O que quer dizer o radical fito? Vocês sabem. O que quer dizer o radical fito? Planta. Planta, exatamente, pessoal. O radical fito quer dizer planta. Sabe o que quer dizer phytora? Quer dizer destruidor. Olha o nome do gênero. Destruidor de plantas. É o nome do gênero. Já diz tudo, né? Phytophthora infestans, pessoal, é uma espécie aqui de Homiceto, parasita de solanáceas, tá? Então, quem são as solanáceas? A família das solanáceas. Batata inglesa, tomate, pimentas, né, com exceção da pimenta do reino, né, todas essas pimentas são solanáceas, berinjela, é uma família, na verdade, bastante importante do ponto de vista alimentício, tá? Nem preciso dizer a importância da batata inglesa, tá? Então, o que aconteceu? Que história é essa que é conhecida como fome irlandesa, tá? Eu não sei se vocês sabem, apesar do nome popular da batata inglesa ser batata inglesa, né? O nome científico é Solanum tuberosum, tá? É da família Solanaceae. Tuberosum por quê? Porque forma esse caule, isso aqui é um caule do tipo tubérculo que fica enterrado, que guarda muito amido. A origem dessa planta é aqui nos Andes, tá? Ela é uma planta da região neotropical. Ela era cultivada principalmente pelos incas, tá? Quando houve o processo de invasão, né, dos europeus aqui no continente americano, eles levaram muitas plantas daqui para serem cultivadas na Europa. E a que melhor se adaptou ao ambiente da Europa foi a batata inglesa, né? Tanto que acabou tendo esse nome popular. Ela não é da Inglaterra, tá? Ela se deu muito bem, na verdade, no continente europeu, principalmente nas Ilhas Britânicas. Então ela foi levada para lá nos anos 1700. Se deu muito bem e começou a ser largamente cultivada. E ela acabou, em menos de um século, pessoal, a batata se tornou a base da alimentação de muitos países da Europa. Né? Vocês devem saber, é cultural, né? Muitos pratos europeus são à base de batata, de diversos países. E nessa época, né, século 17, 18, 19, tá, a batata já tinha se tornado, então, a base da alimentação de vários países, principalmente dos países britânicos, das Ilhas Britânicas. E o que aconteceu nessa época aqui, tá? Ali nas Ilhas Britânicas, principalmente na Irlanda, tá? Não era uma época, né, que a Europa ainda não era o continente rico que ainda é hoje, que já é hoje, tá? Apesar de ter muita renda lá, a renda não era distribuída. Hoje lá a renda é muito mais bem distribuída. Então tinha muita gente pobre nessa época que se alimentava basicamente de batata, camponeses que se alimentavam só de batata. Tá? Essa espécie aqui, parasita da batata, Phytophthora infestans, ela ocorria onde? Ocorria aqui no ambiente natural da batata. Então aqui havia uma diversidade de cultivares de batata e, claro, né, eventualmente ocorriam problemas na produção. Só que em função, né, de ter um manejo diferenciado, uma diversidade de cultivares, nunca foi um problema de quebra de produção na agricultura que já existia aqui. Só que em 1845, essa espécie, esse parasita, chegou na Europa. Tá? Chegou através da importação de carregamentos de batata oriundos dos Estados Unidos. Tá? Então, chegou na Europa, o que aconteceu? Lá, esse parasita encontrou um vasto campo de disseminação. Pessoal, simplesmente as plantações de batata das Ilhas Britânicas, especialmente da Irlanda, foram devastadas. Por que esse evento é chamado de fome irlandesa? Para vocês terem ideia, pessoal, morreram aproximadamente 1/3 da população da Irlanda de fome, porque não tinha o que comer. Se vocês pegarem os registros históricos,
essa é justamente a época em que houve aquela migração em massa de irlandeses em direção ao continente americano, principalmente nos Estados Unidos. Então, a gente, né, vê aqueles navios cheios de imigrantes, sabe do que eles estavam fugindo? Da fome. Mas não porque lá não crescia nada, é porque a base da sua alimentação eles sabiam cultivar basicamente batata. Tá? Tinha sido dizimado, então as pessoas estavam morrendo de fome, acabaram migrando do país. Aqui eu estou mostrando para vocês como que é o aspecto de uma batata infectada. Ela apodrece, pessoal. Ela nada pode, não tem nenhuma parte que pode ser salva. O diagnóstico, na verdade, a infecção começa pela folha e depois não tem mais o que fazer. O que está sendo mostrado aqui, né, é um corte transversal de uma folha, como que é o desenvolvimento aqui do micélio dentro da folha, e ele forma os zoosporângios em direção à parte de baixo da folha, né, a superfície abaxial da folha para a parte de baixo, e tem uma disseminação muito, muito fácil, principalmente quando as condições climáticas são úmidas. Eu não preciso dizer para vocês, né, que as Ilhas Britânicas são famosas por causa da grande umidade que tem lá. Então, esse parasita, quando chegou lá, ele se disseminou, dizimou as plantações de batata das Ilhas Britânicas, né? Então, esse foi o evento que ficou conhecido como fome irlandesa e durou 3 anos, pessoal. Tá? Como que eles resolveram isso? Tá? Essa história aqui é importante, tá? Vocês vão encontrar esse registro da fome irlandesa em muitos sites da internet, em muitas literaturas de fungos, de plantas, de fitopatologia, porque até então, pessoal, basicamente não existia essa ciência chamada fitopatologia. Até essa época, mais ou menos, se pensava que quando uma planta, quando surgia uma doença numa planta, era tudo causado em função de deficiências nutricionais. Se conhecia, o conhecimento de parasitas de plantas até essa época era muito baixo. Apesar, né, desses países britânicos na época não serem tão ricos como são hoje, eles já tinham universidades, já tinha pesquisa. Então, o que eles foram fazer? Eles foram atrás o que era aquilo? Por que tinha aquela doença na batata? Então, na época já tinha microscópio, né? Já tinha um certo desenvolvimento científico, de técnicas científicas, então eles conseguiram perceber que era um micro-organismo que causava aquilo. Tá? Conseguiram perceber, né? Meio que definir pela primeira vez na história, se identificou um agente biológico que causava uma doença da planta. Então, a fitopatologia nasceu desse evento. Tá? Esse evento aqui, ele é extremamente importante do ponto de vista histórico, porque foi a partir dele que os agrônomos, digamos assim, né, que os agricultores e que as pessoas envolvidas com a produção agronômica se deram conta de que algumas doenças não eram causadas em função de deficiência nutricional. Algumas doenças eram causadas por agentes patológicos, vírus, bactérias ou fungos, como foi o caso aqui. Então esse evento aqui, pessoal, ele é extremamente importante, claro, né, do ponto de vista do que aconteceu para as pessoas, mas também do ponto de vista histórico da fitopatologia, do desenvolvimento dessa ciência. Então, basicamente, esse é o evento que dá origem a essa grande área da investigação das doenças de plantas que se chama fitopatologia, ok? Vocês podem procurar esse evento aqui, colocar lá fome irlandesa na internet, vocês vão ver que tem muita informação, né? Tem vários detalhes nessa história que são extremamente interessantes, como que foi o processo de pesquisa até se descobrir que o agente causador da fome, no final das contas, era um fungo, tá? Era a Phytophthora infestans. O epíteto específico também é bastante revelador, né? Infestans, né? Ela acaba infestando mesmo as plantações onde ela contamina. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Não? Então vamos seguir, pessoal. O próximo grande grupo de diversidade, tá, se chama Peronosporales, tá? Então é o seguinte, ó, só para a gente retomar. Saprolegnalis, o primeiro grupo que a gente falou ali, ele pertence a uma grande linhagem. Peronosporales e Pichalis
são de outra linhagem, então eles são próximos, tá? Então pertencem aos dois grandes grupos que a gente tem em homicetos. Então, eles são próximos do ponto de vista evolutivo. Só que qual que é a grande diferença, pessoal? Tanto Pichialis quanto Peronosporalis são a grande importância, né, que eles são parasitas de plantas. Só que enquanto os Pichialis são necrotróficos, né, a gente já comentou essa questão da diferença entre necrotrofia e biotrofia, tá? Aqui os parasitas são biotróficos e não tem outro comportamento aqui, ó. Vamos voltar nos Pichialis, ó. Pichialis, alguns são decompositores, alguns são saprotróficos, ok? Então, algumas espécies aqui são parasitas necrotróficos, outras são decompositoras. A grande maioria é parasita. Mas aqui em Peronosporalis não tem exceção. Todas são parasitas de plantas e obrigatórias. Não se conhece nenhuma espécie aqui nessa linhagem que tenha um comportamento e uma estratégia de vida diferente, ok? Aqui a gente tem 3 gêneros que do mesmo jeito, tá? Vocês chegam, comentam isso lá no departamento de agronomia, os caras ficam de cabelo em pé, porque são muito agressivas, extremamente importantes do ponto de vista da fitopatologia, tá? Que são os gêneros Bremia, Plasmópora e principalmente Peronospora. Esse é um gênero aqui muito importante do ponto de vista fitopatológico. As doenças causadas por esses agentes aqui, na fitopatologia, se chamam míldios. São os míldios. Tá? Então, os fitopatólogos, eles conseguem diferenciar o que é uma requeima, o que é um míldio, só de olhar a planta. Né? Eu não consigo, né? Mas os fitopatólogos conseguem. Basicamente porque tá lá nas requeimas, a folha fica bem mais afetada, parece que foi queimada mesmo. Parece que a planta morreu seca. Aqui, olha o que acontece. As regiões das folhas ficam pipocadas. Essa imagem aqui ficou muito clara, desculpa. Tá? Mas dá pra ver, né? Nessa folha aqui, ó, que tem essas porções que estão secas, mas tá vendo que a folha meio que continua viva ainda? Então só algumas regiões são afetadas e ficam com uma coloração diferente. Claro, né? Nessas regiões aqui onde está se desenvolvendo o micélio, a planta está respondendo ao ataque. Então fica com essa coloração diferenciada. Mas o que acontece, pessoal? A folha não morre, a folha fica viva. Claro, depois isso tem consequência para a planta. A planta produz menos, os frutos são inviáveis, mas o hospedeiro não morre como um todo. Tá? E qual que é o grande problema aqui do ponto de vista produtivo? Tá? A gente vai falar aqui, né, que tem uma espécie de peronospora muito importante que ataca, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, né? Eu acabei deixando essa imagem aqui muito clara e estourei o brilho dela. Só que é uma folha de uva, tá? É uma folha de parreira. Tem uma espécie aqui muito importante, né? Eu já vou contar uma outra história aqui parecida com aquela, só que em plantações de uva, tá? Então, o pé de uva não morre. No pé de uva não morre, tá? Tem uma plantação de uva, o pé de uva é atacado, ele não morre. Mas quando nasce o cacho de uva, as uvas estão tudo esturricadas, né? Estão tudo esturricadas, não tem mais viabilidade econômica. Então, claro, traz prejuízos econômicos, apesar do hospedeiro sobreviver. Apesar do hospedeiro continuar vivo. Então, claro, é uma doença que tem consequência produtiva, né? Que tem consequência econômica. Pessoal, eles são parasitas biotróficos obrigatórios, tá? Então vamos tentar entender quais as estruturas que surgem nesses parasitas biotróficos obrigatórios. Eu acabei de falar ali, né, para os Pichialis. O micélio ataca, por exemplo, o tecido vegetal, secreta substâncias que matam aquele tecido, então ele vai se alimentar do tecido morto. Aqui não, pessoal. Aqui o tecido continua vivo. Ó, então a gente tem o desenvolvimento. Ó. Aqui é um esporo que germinou. Pode ser um esporo sexual ou assexual, não importa, tá? Um esporo germinou. Ele vai formar aqui, ó, os micélios. São muito curtos. São tão curtos que às vezes é só um segmento hifal. Às vezes tem 1 ou 2 segmentos hifais. E já esses ápices hifais se diferenciam para formar 2 estruturas, pessoal, que são típicas de parasitas obrigatórios ou de parasitas biotróficos.
E essas estruturas, tá, tem nomes, exatamente esses mesmos nomes são utilizados, por exemplo, em plantas parasitas também. Mas vamos focar aqui nos fungos. Que estruturas são essas? Ó? Vamos prestar bem atenção aqui nessa figura. Tá? Então aqui a gente tem um esporo que germinou, um segmento hifal, e aqui são ápices hifais. Então esses ápices hifais vão formar duas estruturas. Aqui os nomes estão em inglês, mas o nome em português é idêntico, tá? Vou escrever ali para vocês. Primeiro, uma primeira estrutura em forma de ventosa. Então vamos levar em consideração que isso aqui pode ser uma folha, tá? Uma folha de um vegetal. Então tem a cutícula da folha, as células epidérmicas e aqui já é o tecido do interior da folha. Então, uma estrutura superficial que em forma de ventosa que fixa o micélio na superfície do vegetal, chamada de apressório. Opa. Ok? Então, apressório fica na superfície do tecido do vegetal, uma estrutura em forma de ventosa que fixa o micélio. Fixa o micélio fora do tecido ainda, tá? Por sobre esse tecido. Só que o que acontece, pessoal? Para realizar o parasitismo biotrófico, de alguma maneira, essas hifas precisam invadir as células dos vegetais. Lembrando, são parasitas biotróficos, então de alguma maneira eles têm que acessar essas células e se alimentar desse tecido ainda vivo. Claro, né, essas células, no momento que elas são atacadas, algumas delas podem morrer, mas elas se mantêm vivas, o seu metabolismo ainda ativo. Claro, né, elas são extremamente prejudicadas, então diminui a quantidade de cloroplasto, ela vai acabar secretando algumas substâncias de defesa, por isso que fica com aquele aspecto amarelado, mas a célula, via de regra, continua viva. Que estrutura é essa aqui, ó? Um ápice hifal que penetra na célula vegetal. Essa estrutura, então, vai se chamar austório. Opa, faltou um S. Austório. Então, o que é apressório e austório? Modificações de ápices hifais que fazem o quê? Apressório, ventosa que fixa no tecido. Austório, um ápice hifal que penetra na célula do tecido do hospedeiro. Para fazer o quê, pessoal? Para roubar alimento. Tá? Então, é por ali que o fungo vai se alimentar. Então, o que esse fungo vai fazer aqui? Ó? Ele está decompondo essa célula? Não. Ele só vai estar absorvendo o que essa célula está produzindo. Ok? Claro, né, que ele vai influenciar aqui, ele vai secretar algumas enzimas, vai secretar coisas, algumas substâncias que vão auxiliar nesse processo aqui de absorção, né, porque a planta vai responder, ela tem um sistema de defesa, a planta vai responder, né, então, claro, o fungo vai dar uma contra-resposta a essa defesa da planta, mas de toda maneira, o austório vai fazer o quê? Ele vai invadir a célula do vegetal e vai absorver produtos do seu metabolismo. Principalmente o quê? Principalmente glicose, oriunda da fotossíntese. Então, principalmente, né, alimento. Então, isso é internalizado, incorporado ao metabolismo do fungo. Dessa maneira, ele consegue se reproduzir. Então, o micélio aqui dos peronosporales, pessoal, é um micélio ralo. Quase não dá para observar. Lá dos Pichiales ele é muito mais portentoso, né? Porque ele tem um comportamento diferente. No final das contas, ele é decompositor, né? Ele é um parasita necrotrófico. Esses aqui não, são parasitas biotróficos. O tecido da planta segue vivo, tá? Só que, claro, bastante prejudicado, ok? Essa imagem aqui, desculpa, tá, pessoal? Isso aqui vai aparecer no próximo slide, uma figura bem mais bonitinha. Aqui eu estou mostrando uma outra figura do Webster. Está mostrando aqui, ó, apressórios e austórios, principalmente os austórios, se formando aqui, ó, dentro da célula vegetal, né? Então essas aqui são as estruturas responsáveis por, de fato, fazer o parasitismo, ok? Entendidos em relação a apressório e austório, a diferença entre as duas estruturas e a sua função? Então vamos lá. Pessoal,
tá? Da mesma maneira que eu contei uma história ali para vocês sobre a Phytophthora infestans, né, que teve uma importância grande no desenvolvimento da fitopatologia como um todo, quase que paralelo àquilo, pessoal, quase que paralelo. Uma outra história aconteceu na França, né? Aquela lá aconteceu na Irlanda. Foi muito pior, aquela lá foi mais drástica, né? Porque muita gente morreu de fome. Essa aqui teve consequências graves para o país também, tá? A economia da França na época acabou sofrendo um baque em função disso, mas, claro, né, as consequências não foram tão graves, mas é um evento histórico bastante importante também. O que aconteceu? Vocês sabem, a França é um país historicamente conhecido como produtor de vinhos e champanhes de alta qualidade, né? Então isso é uma coisa histórica da França. E nas regiões francesas mais famosas por produção de videiras, né, específicas, né, a gente teve lá mais ou menos na mesma época, lá no final do século XIX. Tá? Isso aconteceu assim uns 5 anos depois, mais ou menos, do evento da fome irlandesa. O que aconteceu? Né? Algumas regiões da França começaram a ter então as suas plantações de videira atacadas por uma doença que não se sabia o que era. Tá? Não se sabia o que era. Então começaram a surgir nessas manchas nas folhas. Como que fica o fruto da uva? Ele fica completamente esturricado, né? Ou seja, inviável do ponto de vista econômico, né? Não pode ser mais utilizado. E não se sabia o que era, tá? Não se sabia o que era. Olha só o que aconteceu, pessoal, tá? Nessas regiões da França, especialmente na região de Bordeaux, olha que interessante que é essa história, tá? Isso era uma coisa muito comum lá, né? As plantações eram muito vastas, então muitas dessas plantações eram próximas, claro, dos caminhos que as pessoas faziam, né? E muitas dessas pessoas, né, é que nem a gente com milho aqui, né, tá passando por uma plantação de milho, rouba milho. Né, lá as pessoas roubavam uva. Pra deixar um sabor ruim na uva, tá? Olha qual era o objetivo. Era borrifar uma solução de gosto azedo pra caramba, que era uma solução de sulfato de cobre com hidróxido de cálcio. Alguns produtores da região de Bordeaux borrifavam isso em cima das parreiras para evitar roubo de uva. Olha só o que aconteceu. Justamente quando teve essa infestação de uma doença desconhecida nas videiras na França como um todo, né, em algumas outras regiões da Europa, mas principalmente na França, e estava dando quebra de economia, né? Produção baixa de vinho, produção baixa de champanhe, era um produto muito importante de exportação na época, a economia sofrendo as consequências. Nessas regiões onde eles borrifavam essa solução para evitar o roubo de cachos de uva, não se desenvolvia essa doença, não se desenvolvia. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Da mesma maneira, né? Teve um processo um tanto quanto demorado de pesquisas para ver o que estava acontecendo, e aconteceu algo muito parecido com o que foi lá a história da fome irlandesa. Se descobriu, né, claro, aquele evento aconteceu antes, então aquele conhecimento acumulado lá do evento de fome irlandesa, né, várias conclusões que se chegou através daquela descoberta nova foram utilizadas aqui também. Claro que aquilo serviu de base. Né? Então, eles chegaram à conclusão de que era, no caso aqui, né, um micro-organismo, né, no caso era um fungo, do gênero Plasmopora, né, Plasmopora vitícola. Qual é o gênero da uva? Vitex, né? Então, aqui Plasmopora vitícola ataca parreiras. Tá? Então eles chegaram à conclusão que era um agente microbiológico que causava uma doença aqui nas uvas. Só que o que eles descobriram além? Que essa solução aqui, que a partir de então começou a ser chamada de solução de Bordeaux, tá? Ela inibia o crescimento do fungo. Tá? Essa solução combinada de sulfato de cobre com hidróxido de cálcio, claro, em solução aquosa, quando borrifada, inibia a germinação dos esporos,
E principalmente a germinação dos esporos, mas também inibia a disseminação da doença como um todo nas plantações. Então eles descobriram que isso era uma solução que inibia o crescimento de um agente fitopatológico. Ou seja, descobriram, pessoal, digamos assim, o primeiro agrotóxico, o primeiro fungicida. Não, aqui os agrônomos despertaram que eles poderiam combater pragas da agricultura utilizando soluções químicas, né? Claro, olha o que isso levou, né? Hoje a gente está aí fazendo chover agrotóxico em cima das plantações, mas claro, né? Isso pode ser feito, mas tem que ser feito de maneira regrada, né? Isso é uma outra discussão. Mas no desenvolvimento da agronomia, principalmente a agronomia moderna, esse aqui é um evento marcante também, pessoal. Isso aqui marca o surgimento do primeiro defensivo agrícola, do primeiro agrotóxico. Tá? A solução de Bordeaux, para vocês terem ideia, claro, ela foi aperfeiçoada, mas ela é comercializada até hoje. Até hoje essa solução de sulfato de cobre com hidróxido de cálcio, né, que é o primeiro defensivo, o primeiro fungicida, ainda é comercializada. Claro, né, muito mais refinada. Então, esse evento aqui, ele teve importância também no desenvolvimento da fitopatologia, mas ele é o evento que marca o surgimento dos defensivos agrícolas. Tá? É aqui que, basicamente, a ciência da agronomia se dá conta de que pode usar soluções e substâncias químicas para controlar agentes patológicos em plantações, sejam fungos, bactérias, vírus ou, eventualmente, animais e outras plantas também, né? Então, esse evento é extremamente importante do ponto de vista histórico também. Ok? Essa aqui é a Plasmopora vitícola, pessoal. Essa outra aqui, ó... desculpa, eu acabei esquecendo de mostrar. Que estruturas são essas aqui que eu estou mostrando para vocês? Tá, isso aqui, ó, são segmentos do micélio, claro, ó. Dá para ver que o micélio não é muito... não se expande muito. O que é interessante? Interessante aqui nessa espécie... Ó, esses ápices e fazes ramificados, na ponta de cada um aqui, ó, surge um zoosporângio, tá? Uma estrutura de reprodução assexuada. Só que quando ele vai fazer essa reprodução, os zoósporos eles não saem diretamente já. O zoosporângio como um todo que é dispersado, e quando ele cai na superfície da uva, né, do vegetal que ele ataca, aí os zoósporos são liberados. Então aqui tem um pequeno detalhe, é um detalhe só, tá? Mas não prejudica o entendimento. Não sei se vocês conseguem perceber nesse único zoosporângio que está sendo mostrado aqui, ó, ele até tem uma parede levemente engrossada. Então o zoosporângio inteiro se desprende do micélio. Ele que é dispersado. Aí quando cai lá, por exemplo, na superfície da folha de uva, e tem umidade, aí os zoósporos acabam sendo liberados, germinam e dão origem novamente ao micélio somático, ok? Importante, pessoal, acabei não comentando, tá? É comum nós encontrarmos, tá, as fases sexuais, como eu falei, só que em estágios mais avançados já do ciclo de parasitismo. Ok? Quando a planta já está para morrer, aí o parasita acaba formando as estruturas sexuais. Né? A gente tem lâminas fixas no laminário de fungos da UEM, a gente tem lâminas fixas tanto de Phytophthora infestans, tá? A gente tem a fase assexual, a gente consegue observar esses esporângios aqui, tá? Tem lâmina fixada desses esporângios fusiformes, ó, são bem bonitos de serem observados. Tem fase sexual de Phytophthora infestans e a gente também tem lâminas fixadas dos zoosporângios da Plasmopora vitícola. Onde que eu consegui isso? Eu fui lá no departamento de agronomia da UEM, né? Tem um professor lá, que é o professor de mais de um, na verdade, mas tem um lá que trabalha com fungos que causam doenças em plantas de interesse agronômico, né? Ele é um fitopatólogo. Ele estuda especificamente fungos parasitas. Então ele tem lá lâminas preparadas. Eu nem sei como preparar isso aqui, pessoal. Eu fui lá e pedi. Aí ele me forneceu, né, doou lá para biologia. Então, nas aulas práticas a gente vai ter a oportunidade de visualizar essas estruturas em lâminas já fixadas, tá? As imagens, né, das plantas atacadas não variam muito, né? São folhas secas, né? Então, para entender melhor
como que é o diagnóstico dessas doenças, tem que se aprofundar um pouco no estudo da fitopatologia. Como eu falei, eu não domino isso, mas se alguns de vocês têm interesse, vocês podem procurar, por exemplo, um estágio na agronomia. Deixa eu contar uma historinha, pessoal. Quando eu procurei esse professor lá, eu esqueci o nome dele. Depois eu até posso ver o nome dele. Quando eu procurei ele para pedir essas lâminas e falei que era professor de fungos, ele ficou muito feliz. Ele falou assim, ó, sabe o que falta aqui? Falta ter interação, falta alunos da biologia no meu laboratório e faltam alunos da agronomia nos laboratórios da biologia, né? Porque falta essa interação, falta essa troca de conhecimento entre as duas grandes áreas. A gente tem uma certa birra, né? Eles com a gente e a gente com eles, né? Porque eles não se preocupam muito com a área ambiental. Mas isso é prejudicial, na verdade, né, pessoal? Esse professor, ele foi super receptivo, super aberto, ficou muito interessado em estabelecer parcerias, né? Acabou que não avançou muito, mas é um contato que a gente tem aberto, um canal que a gente tem aberto. São áreas de atuação que a gente basicamente não explora, ficam restritas aos agrônomos, né? E a gente acaba não explorando isso do ponto de vista, né, do curso de biologia. Pessoal, sobre omicetos, fungos heterocontos, né, ou pseudofungos heterocontos, ficou alguma dúvida, tanto da aula passada quanto da aula de hoje? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Não? Vou dar um tempinho aí para vocês pensar. Não? Tá. Deixa eu abrir aqui, ó, pessoal. Eu tinha salvo, tá? Mas até que eu ache. Eu vou ver, a gente tem mais o quê? Uns 5 minutinhos de aula. Eu vou compartilhar esses vídeos aqui no Google Sala de Aula com vocês também, tá? Mas, por exemplo, ó, se vocês procuram aqui no, né, vocês abrem aqui para pesquisar no YouTube, vocês colocam Omicota, Water Molds ou alguma coisa assim, os resultados que aparecem, tá? Geralmente são vídeos de liberação de zoósporos, tá? Então tem vários vídeos, né, que eu tinha separado, eu vou mostrar para você, eu vou passar para vocês via Google Sala de Aula, mas vocês podem fazer essa pesquisa também aqui nos vídeos do YouTube. Ó, por exemplo, esse vídeo aqui, ó, ele mostra, não precisa musiquinha, né? Ele mostra, ó, como que é o processo. Isso aqui é a velocidade real, ó. Isso aqui é um saprolegnalis, ó, esporanjo bem comprido, ó, é um apsifal transformado em esporanjo, os zoósporos sendo liberados, né? É lento, bem lento, ó. Não é muito rápido. Tá? Então, imagina, tem às vezes centenas, tem 200, 300, 400 zoósporos por zoosporanjo, no caso do saprolegnalis, né? Então, uma vez na aula prática a gente conseguiu observar esse processo aqui, ó. E vocês podem ver, olha como é difícil conseguir focar no flagelo, né? Não dá para ver o flagelo. Dá para ver assim, ó, em algumas desses zoósporos que nadam aqui, bem assim o detalhezinho, né, do flagelo. Mas ó, ali apareceu. Vou voltar um pouquinho. Apareceu um flagelinho ali, ó, nesse que vai sair agora. Mas é difícil ver o flagelo. E vejam vocês, o zoósporo, olha como ele não tem uma parede celular rígida. Olha como ele, na verdade, né, não tem uma estrutura fixa. Tá? Ele consegue se moldar. Ele é livre natante. Livre natante. Ele vai nadar até encontrar um substrato correto de crescimento. Então aqui é um vídeo, né, que mostra esse processo de liberação de zoósporos em um saprolegnalis. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, ó, de curiosidade, ver se você sabe o que é. Observem esse último zoósporo que está saindo. Olha só, essas gotículas verdes, esverdeadas, olha ali, ó, bem esverdeado, que a gente observa dentro desse zoósporo. O que vocês acham que é? O que vocês acham que é essas gotículas verdes? Pessoal, vocês não estão sendo avaliados, tá? É pra gente interagir aqui. O que vocês acham que é? Arrisca? Alguma parte vegetal digerida. Não é não. Olha, sabe o que é, Pedro? São
vesículas de lipídio, tá? Isso é um macetezinho que a gente vai pegando com experiência em microscopia óptica. Lipídios em microscopia óptica, o que acontece com a luz do microscópio? Ela refrata. No momento que ela refrata, fica com aquele aspecto assim, um verde metálico, um cinza esverdeado, né? Então, sempre que a gente enxerga em organismos que a gente sabe que não são fotossintetizantes, essas estruturas com essa tonalidade verde, gota lipídica, vesícula lipídica. Por quê, né, pessoal? Aqueles esporos ali precisam de energia para nadar, né? Eles vão utilizar aquela fonte. Olha só, o tanto de vesícula lipídica que tem ali dentro. Aqui eu acho que a liberação está um pouco mais lenta, mas dá para ver ali nos zoósporos, ó. O tanto, ó, o nascimento de um, de outro, o tanto, ó, aí começa, vem um atrás do outro, ó, o tanto. Esse é o resultado principal. o meu Google fica conversando comigo porque eu falo muito ok. Eu falo ok, uma palavra e o meu celular começa a conversar comigo. Olha só o tanto de gotícula lipídica que tem aqui dentro de cada um desses zoósporos. Por quê? É o que vai fornecer boa parte da energia para o batimento flagelar, tá? O batimento flagelar, né, boa parte do batimento flagelar vai ser oriundo da energia gerada, né, dos ATPs gerados pela respiração dessas gotas lipídicas, tá? Então olha ali, ó, o tanto de gota lipídica que tem. A clorofila é um verde muito mais vivo, muito mais vivo. Com o tempo vocês vão pegando isso, tá? Vão prestando atenção nas aulas práticas que vocês tiverem de materiais frescos. Aulas de fungos, né? Nunca vamos ver estrutura fotossintetizante a não ser na aula de líquens, né? Lá sim a gente vai ver algas. E aí vocês vão ver lá que os cloroplastos das algas é um verde muito mais vivo, muito mais vivo. A tonalidade do verde aqui é diferente. Gotas lipídicas ficam com esse verde meio insosso, um verde meio acinzentado, às vezes meio platinado, tá? Então isso, o que é? O fenômeno da refração da luz, né? A luz está vindo de baixo do microscópio óptico, ela refrata nos lipídios. Isso é uma característica física, né, dos lipídios, né? Eles refratam a luz, vocês podem procurar mais informações sobre isso. Então, geralmente fungos, protozoários, né, que vocês encontram em amostras também, que não são fotossintetizantes, né, são tudo autotrófico. Quando vocês observarem essas estruturas, vocês podem atinar já que é gota lipídica, vacúolo lipídico, esse tipo de coisa. Aqui, ó, pessoal, olha só que bacana esse vídeo que veio na sequência, me emocionei. Tá? Aqui são zoósporos infectando a raiz de tabaco. Olha aqui os zoósporos, ó, zoosporângios vazios já, ó. Aqui os zoosporângios liberados, os zoósporos nadando ali, ó. Então, olha só, qual a informação tem aqui, ó? Zoósporos podem nadar por horas na água. Então isso aqui, ó, Phytophthora nicotiana, ataca o tabaco. Sabe qual é a família do tabaco? Solanácea também, da mesma família do tomate e da batata. Então essa Phytophthora nicotiana, qual que é o nome científico do tabaco? Nicotiana tabacum, é o nome científico. Então ataca especificamente o tabaco. E começa, isso é muito interessante, eu tinha esquecido até desse vídeo aqui, ó. Começa a infestação pela raiz, ó. Olha aqui a raiz, então, um segmento radicular bem fino aqui, ó, pelos radiculares. E olha ali, ó, a infestação nesse caso dos zoósporos começa pela raiz. E olha que interessante, ó, os zoósporos, eles seguem os nutrientes que são comuns ali no ápice radicular para se guiar no meio. Então eles, onde é que tem raiz? Eles seguiam pelos nutrientes que são comuns ali no ápice da raiz, né? Então eles acabam localizando as raízes do tabaco e começam a infestação do micélio a partir do... Olha só que interessante, até tinha esquecido aqui desse vídeo, né? Olha que bacana, né? Um monte de zoósporo, bacana, né, para nós, né? Para quem cultiva tabaco não é muito bacana não. Tá? Então, vocês até podem procurar mais vídeos, pessoal, vai acabar aparecendo vários vídeos de zoósporos nadando, zoósporos sendo liberados. Eu vou mostrar alguns para vocês lá já vou até deixar esse aqui no Paint, esse link que depois eu compartilho com vocês, tá? Pessoal,
Obrigado, Ana Laura, né, por gostar da parte interdisciplinar. É importante, né, a gente trazer esse tipo de informação. Isso vai aparecer mais vezes aqui, vocês vão ver ao longo das nossas aulas de micologia, tá? E sugestões são sempre bem-vindas. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Vocês querem falar alguma coisa? Tá tudo ok? Então tá? Vocês não têm nada para comentar. Pessoal, eu peço outra vez desculpas, tá? Por ter começado uma aula repetida, tá? São algumas turmas, eu acabei me confundindo, porque a turma de segunda-feira teve feriado e vocês não. Desculpa, tá? Eu vou começar a prestar mais atenção nisso, tá? Então, a partir da próxima aula, a gente já começa a falar do nosso segundo grupo de pseudofungos, tá? Não vamos começar ainda a falar dos fungos verdadeiros, vamos começar a falar dos mixomicetos, que são fungos ameboides, beleza? Então, pessoal, dou a aula de hoje por encerrada. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Se vocês não têm nenhum comentário a fazer, me despeço então, tá bom? Boa semana para vocês, né? Bom final de semana, já estamos perto do final de semana e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, professor. Tchau, tchau. Gostei bastante das histórias, professor. Muito boas. São interessantes, né, Aline? Eu também gosto bastante de falar delas.